Construção dinâmica na TV. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, a sua casa mais em conta. Búfalo. A marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças. WD-40. Você sempre tem onde usar. E o Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo. Bom dia, está começando agora o programa da construção civil na TV aberta do Brasil, o Construção Dinâmica na TV. E aqui no meu lado, o Bob, essa figura aqui, que será o motivo do nosso programa de hoje. Pois é, hoje nós iremos falar de segurança no trabalho. Para tanto, nós trouxemos um especialista, o Emerson Passos, que é especialista em EPIs. Você não sabe o que é EPIs? Pois é. O Emerson, além de se apresentar, agora vai dar uma aula de EPIs para nós aí. Então fica atento no programa de hoje. Faça favor, Emerson. Olá, eu sou o Emerson, eu sou supervisor de produtos da Worker e trabalho com desenvolvimento da linha de EPIs. Primeiramente, o que é um EPI? É equipamento de proteção individual. Todo trabalhador brasileiro é obrigado, por força de lei, a utilizar o equipamento de acordo com o seu risco. Hoje no Brasil nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta e fiscaliza todas essas atividades. Para isso existe uma norma regulamentadora número 6, que trata de todo o equipamento de proteção individual, desde as funcionalidades, como que isso tem que ser testado em laboratório, ou seja, para cada risco e atividade existe um laboratório credenciado por Ministério do Trabalho, onde o fabricante ou o importador tem que provar que aquele equipamento atende aos requisitos básicos da norma. Todos os equipamentos de proteção obrigatoriamente têm que ter o certificado de aprovação, o famoso CA. E para os leigos que não conhecem, como que funciona o CA? O Ministério do Trabalho ele emite um documento que chama certificado de aprovação, onde consta um número. Esse número ele vem de forma legível e indelével no produto. Se você pegar um equipamento, ele tem que ter o número do CA registrado. Não adianta você comprar qualquer equipamento. Eu quero um óculos de proteção. Se não tiver o CA, além de não te proteger, pode te causar danos irreparáveis. Então, toda vez que você for comprar equipamento de segurança, tem que ter o CA. Essa é a tua garantia que aquele produto sofreu todos os crivos laboratoriais, passaram por todos os testes de eficiência e está apto para ser comercializado e utilizado pelo trabalhador. Falando nisso, gente, eu apresento o programa de construção, mas eu não fico na lida. Mas em caso me acontecer um probleminha, eu sei que existe equipamento de segurança, mas por teimosia de alemão não usei luva. Daí, em vez de eu martelar a talhadeira, eu martelei a mão. Então, já é um bom pretexto para a gente começar a falar de proteção. Vamos começar falando de luvas? Vamos lá. Aqui nós temos vários modelos de luvas. De forma bem resumida, nós temos luvas para risco mecânico, processos que tenham riscos de abrasão, rasgamento, perfuração e corte. Então, nós temos luvas com suporte têxtil, banhos em látex natural, ou banho nitrílico, banho de neoprene, ou banho de PVC, ou banho de PU. Cada produto de acordo com o risco da operação. Uns com processo abrasivo mais alto, outros com menos. Então, tudo de acordo com o risco. Mas o mais importante, pessoal, é que na operação, isso acontece muito nas indústrias, tem um profissional que é o técnico de segurança que tem que fazer a avaliação de risco. Ele vai identificar em cada operação qual o equipamento ideal para cada trabalhador. Isso é de suma importância. Tem luvas, por exemplo, eu particularmente não gosto de usar luva, nem no pescaria, eu tenho programa de pesca, porque às vezes você compra uma luva e você perde o tato, você perde a sensibilidade. Exatamente. Proteção de mão, uma coisa importante, tem que proteger, mas ao mesmo tempo você não pode perder o tato. Perdendo o tato, você está suscetível ao acidente. Já vi em indústria o pessoal usando luva, daí eu falei, mas como vocês conseguem pegar essas roelinhas, parafusos? Não, essa é uma luva especial dentro dos EPIs que o funcionário, o operário consegue pegar. Existem aquelas luvas tradicionais, né, que vende muito ainda, que é a luva de raspa, né? Mas aquilo já é para um serviço mais pesado, mais não pesado, precisa tanto tato, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, Raimundo, esse tipo de luva que você comentou que você está em tuas mãos, é uma luva de nylon com banho de poliuretano. Ela é utilizada em indústria de componentes eletrônicos. Trabalha com peças muito pequenas, não pode perder o tato e mesmo assim ele não pode dar uma descarga eletrostática, porque nosso corpo produz uma energia eletrostática. E o poliuretano
dissipa essa energia, ou seja, para não queimar o equipamento, ele precisa usar essa luva. Para cada situação, para cada tipo de trabalho, existe uma luva recomendável. Por exemplo, para construção civil, qual luva apropriada? O pessoal usa muito essa vulcanizada, né? É uma luva com borracha vulcanizada e ela foi desenvolvida na ocasião para substituir aquela luva de raspa, de couro, aquela coisa bem grosseira. Que eu acabei de falar, né? Agora há pouco. Né? Ela te dá um pouco de tato, porque aquela luva de raspa você perde completamente o tato. Então é uma luva que foi desenvolvida para substituir a de raspa. Essa aqui é a vulcanizada. Essa aqui dá a impressão que existe nanotecnologia, parecida com aquela borracha líquida do nosso parceiro HM Huber. É isso que acontece aqui? Aqui é poliuretano, poliuretano. Nós estávamos brincando agora há pouco, eu até me assustei, você pegou o estilete e passou na minha mão com luva. Qual luva que é essa? Não, aí a gente vai precisar de uma luva anticorte. Ela também tem um banho de poliuretano, mas aqui a finalidade desse banho é só para te dar o grip, para tua mão não escorregar naquela peça. Como vocês estão vendo na imagem, ele passando estilete. Isso é real, não é estilete cego, não. Só que isso ele está fazendo como demonstração. Exatamente. Não é para você fazer isso. Pode ocasionar de passar uma peça que você trabalhe e vai te proteger. Ela tem uma eficiência nível 4 de corte, o máximo é 5. Ela só não tem nível 5 porque não tem fio de aço. Sim. Né? Porque ela é feita de fibra com polietileno. Mas ela só não é indicada para trabalhos, por exemplo, com faca frigorífica e serra-fita. Ó, Reinald, essa é uma das campeãs de vendas nossas. Que luva que é essa? É uma luva tricotada de algodão com banho de latex natural. É uma luva que tem uma resistência à abrasão boa, mais econômica. Aprovada com custo-benefício excelente. Custo-benefício, com CA, com nível de resistência, uma opção viável para quem não quer gastar muito. Emerson, apesar da cal virgem já ser um produto que está sendo de moda, porque hoje existe a cal hidratada, tem muita gente na construção civil que queima o cal na obra. Então ali vira química, queima tudo. Qual que é a luva recomendável? Bom, o profissional precisa de uma luva de PVC. O PVC ele te dá uma resistência química a ácidos, orgânicos, inorgânicos. Ele precisa de uma luva de PVC. Pode ser cano curto ou cano longo? Cano curto, cano longo. Temos também a opção banhada, como as demais que nós falamos, temos banhada em PVC. Então ele precisa usar isso. Ela te dá resistência química. Eu particularmente, se fosse trabalhar com a cal, eu estaria por essa. Exatamente. Você vai proteger todo o braço. Todo o braço. Perfeito. E como nosso programa de construção civil, quais são as luvas recomendáveis para a construção civil, além dessas luvas de PVC, ou seja, de química, né? Bom, nós temos a luva com borracha vulcanizada, que ela é muito utilizada para uma operação que tem um processo abrasivo muito forte, como a construção civil, a indicada é essa daqui. Tem mais alguma? Essas são as principais. E pro meu caso, assim, que para evitar marretada no braço. No caso da marretada, você precisa de uma luva anti-impacto, ou seja, uma luva como essa daqui. Isso aqui é uma luva que não é normal você achar no mercado, mas em breve vai ter novidade. Vamos ter novidade. Então vocês já aprenderam um pouco de luva. Por favor, gente, protejam-se. Mesmo que você não trabalhe na construção civil, uma dona de casa ou vai fazer outro serviço, use luva para evitar isso aí que pode virar até um tétano se não cuidar. Então nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo de comerciais, depois nós vamos falar de EPIs da cabeça aos pés. Aos pés. Não é do piso ao teto, da cabeça aos pés. Nós já voltamos. Construção dinâmica na TV. Oferecimento Búfalo, a marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças. Viu? Capacetes da Worker vai proteger você e muito na obra. Que cena de impacto é essa que vocês viram? O tijolo caindo na minha cabeça. Pois é, eu estava numa obra gravando e caiu o tijolo. Se não fosse o capacete... Você estaria com uma bela dor de cabeça. Com certeza. Então, voltando aí do comercial, vamos falar desse EPI que é muito importante na construção civil e também na indústria, né? O capacete, ele é feito de polietileno de alta densidade, justamente para absorver aquele impacto. Muito importante, nós falamos de CA no início do programa. Porém, o capacete é um produto que, além do CA, ele também tem um selo Inmetro. Ele é certificado pelo Inmetro. Pelo Inmetro. No caso do capacete Worker, nós temos a classe A e B. O que seria isso, pessoal? Classe A, ele é aprovado apenas contra impacto. Classe B é para impacto e também contra risco elétrico. Ou seja, nosso capacete é utilizado contra risco elétrico. Eu já não sabia, pensei que era só para impacto. Então, o eletricista da obra precisa usar um capacete classe B. Então, gente, capacete é indispensável, né? E agora nós vamos falar de um produto aí que eu achei simplesmente fantástico. O óculos de proteção. É como eu falei no início do programa. Não adianta você comprar um óculos de proteção que não lhe dê a proteção necessária. Óculos de proteção bom, qual que é? Worker. Por que ele é bom? Os óculos de proteção da Worker, eles são feitos todos em policarbonato. É um produto que ele é feito para resistir a impacto. Olha, gente, nós fizemos um teste. Eu já falei para vocês que o meu esporte é tiro. Se mudasse a parte
parte eu atiro bem. Ele levou uma espingardinha de pressão para fazer um teste. Colocamos numa viga, olha o que aconteceu. Espingardinha de pressão e nós iremos fazer um teste. Mas por favor, é só para mostrar para vocês, não faço isso, mas nem brincando. Vamos colocar na viga lá? Vamos lá. E eu vou tentar acertar um chumbinho para ver o que acontece. Perfeito. Teste de impacto. No de cima, trocar. Olha, tô perto aí. Olha o que eu acertei. Ele não quebrou. O que aconteceu é o seguinte, como ele estava preso na viga, soltou a parte da haste, né? Exatamente, que é só encaixado aquela haste. Olha aqui, gente, onde que foi o tiro? Esses são os óculos de proteção individual da Worker. Este foi apenas um teste de impacto. Mas também você pode fazer assim, ó, que isso não quebra. Policarbonato. Policarbonato. Então, realmente ele resiste. Como se não bastasse, ele pegou o óculos, colocou em cima do tijolo e deu uma marretada. Quebrou o tijolo. Olha só, gente, não tem corte. Impressionante, gente. Quebrou o tijolo e não quebrou o óculos. Claro que riscou, né? Sim, ele tem tratamento anti-risco, mas tudo tem um limite. Esse tratamento serve para que você coloque o óculos em ambientes ásperos, né, da maior durabilidade. Nesse caso, ele levou uma marretada. Tudo tem um limite. EPIs da Worker. Com EPIs da Worker, você faz tudo e com muita segurança. Isso é real, isso é qualidade. Por que ele aguenta tanto? O policarbonato, ele é uma resina, um polímero que tem a resistência a impacto. Mas é importante, pessoal, trabalhar sempre com policarbonato virgem. E eu estou vendo que tem tonalidades, tem alguns que são escuros, outros amarelos, outros transparentes. Por que tem essa diferença aí, um esverdeado? Cada óculos, ele tem apenas uma função, que é resistir a impactos. Nós temos o óculos incolor, que é para aquela atividade onde a luminosidade é normal, que não tem estresse. No caso da lente cinza e verde, é para ambiente com muita luminosidade. E a lente amarela? A lente amarela é o contrário, onde há pouca luminosidade. Tanto é que o pessoal compra aqueles óculos para dirigir à noite. Exatamente. Porque a lente amarela, ele clareia mais ainda, né? Ele aumenta em média de 20 a 30% a profundidade de visão. Exija óculos que seja certificado, que tenha o selo de qualidade, né? E também que seja de policarbonato. Uma boa sugestão, como ele falou, os óculos da Worker, né? Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Para os mecânicos, uma alicate enferrujada e várias outras peças automobilísticas que vocês estão vendo aí. São peças enferrujadas. O que você tem que fazer? Passar um produto e lixar. Mas a lixa já é coisa arcaica. E nós estamos aqui com o Júnior, né? Júnior, o que nós iremos apresentar agora de mais um produto WD-40 que vai resolver esse problema de ferrugem para todos os segmentos? Está aqui para apresentar, para falar da lixa líquida, que é um produto da WD-40. A lixa líquida é um removedor de ferrugem por imersão à base de água. Então ele funciona da seguinte forma: enche um recipiente o suficiente para você mergulhar a peça que precisa ser restaurada, tá? Ele funciona por imersão. Você mergulha a peça que você precisa restaurar. Isca artificial, você pode colocar a isca que não vai reagir com o produto, com ABS aqui, nem com plástico. Vocês podem ver esse alicate. Esse alicate da Worker aqui, ele tem um cabo de plástico, né? De plástico, de polímero. E aqui vocês estão vendo outras peças. Posso colocar aí, não? Podemos colocar. Então a forma que ele funciona é o seguinte: você mergulha toda a peça que tiver enferrujada aqui, não precisa lixar, não precisa esfregar, não precisa escovar a peça. Ele faz todo o serviço. Para ferrugens leves, a partir de meia hora ele já removeu toda a ferrugem. Um tempo de 8 horas para ferrugens médias e no máximo 24 horas para ferrugens pesadas. Isso aqui é uma peça de um freio, de uma roda, né? Exato. Vamos colocar aqui, ó, enferrujadíssima. Ó, espirrou, tem algum problema? Não tem problema. Não mancha, né? Como o produto é a base d'água, Rinald, ele não é tóxico, é biodegradável, tá? Ele não tem nenhum tipo de ácido. Diferente dos outros removedores de ferrugem do mercado, ele não é um ácido decapante, totalmente à base d'água. Como você falou no início, não ataca borracha, não ataca plástico, não ataca polímeros. Onde tiver tinta, ele não ataca, ele só age na ferrugem. Pessoal da construção civil aqui, uma roldana, uma broca.
vai rodar o tempo, 24 horas depois nós vamos voltar aqui mostrar o efeito desse produto, que realmente é um produto especialista, uma lixa líquida que você tem que ter. Você pescador, você mecânico, enfim, se você tem problema de ferrugem, grave esse nome, WD-40 especialista lixa líquida. Então vamos lá, Reinaldo, mostrar como que ficaram as peças depois de mergulhada na lixa líquida. Essas peças ficaram 24 horas mergulhadas. Então, como eu disse, você não precisa lixar, não precisa esfregar, não precisa escovar a peça, é só deixar ela aqui mergulhada. Deu o tempo certo, você retira, a peça já está toda sem a ferrugem, aplica um protetivo para ela não voltar a enferrujar e pronto, sua peça está restaurada. Mais uma peça automotiva também, ficou mergulhada aí. Mesmo processo, você só passa um pano para remover o excesso de lixa líquida. Às vezes fica um pouco de ferrugem ainda, de óxido de ferro na peça, mas que sai facilmente com um pano, tá? Aplica um protetivo e deixa a peça já estar totalmente restaurada. Para os equipamentos de pesca agora, lembra como que estava a isca, né? Então, mesmo processo, você só remove a camada de óxido de ferro, que às vezes fica na peça, protegeu, o equipamento está pronto para você utilizar novamente. Tá, vamos para uma ferramenta. O alicate, vocês lembram como que ele estava, fica WD-40, o equipamento está protegido. O disco de freio, essa peça é grande, dá para ver muito bem como que ele tirou toda a ferrugem. Aqui estava bem enferrujado, né? Passou WD-40, a peça está pronta para você usar novamente, para pintar, para dar um acabamento. Equipamento novo e protegido. Nós temos uma roldana, também pode ver, tá 100% restaurada, sem nenhum ponto de ferrugem. Agora protegida com WD-40, não enferruja novamente. E por último, a broca, vocês lembram também como estava bem enferrujada, sem nenhum ponto de ferrugem. Com WD-40 para não voltar a enferrujar, você pode utilizar novamente a sua ferramenta. A lixa líquida é totalmente transparente. À medida que ela vai removendo a ferrugem da peça, o óxido de ferro vai se misturando e começa a fazer parte do produto. Por isso ele chega nessa cor preta. Quando a lixa líquida está assim, ela já perdeu suas propriedades e você pode descartar o produto. Então, como vocês viram aqui, com a lixa líquida você recupera suas ferramentas, seus equipamentos, seu material de pesca com muita mais facilidade, muita mais praticidade e economia. A lixa líquida especialista WD-40. Vocês viram o antes e depois. Olha só como ficaram essas peças. E a WD-40 é bom e você pode confiar. Um produto que já está há muito tempo nos Estados Unidos, todos os mecânicos não usam mais lixa, usam simplesmente a lixa líquida. E uma das grandes vantagens para quem defende a natureza é que é um produto à base d'água e biodegradável. E se você é lojista, ainda não trabalha com esse produto, tem que providenciar, porque daqui para frente nós vamos mostrar muito em nossos programas e outras mídias no Brasil. O comerciante que ainda não trabalha com WD especialista, qual que é o caminho certo para que ele tenha na sua loja? Vai falar com a gente no telefone 41 2109 8025 ou pelo nosso site wd40.com.br. E se você é consumidor e na loja que você está acostumado a comprar não tem, peça para o dono, para o gerente para que providencie, porque esse produto é que nem o WD-40, você já conhece há anos, veio para ficar e com certeza vai liderar o mercado rapidinho. Não esqueça, quer remover ferrugem com rapidez e eficiência, é a lixa líquida WD-40. Só WD-40 é WD-40. Tá enferrujado? WD-40. Bob, você está dentro das normas, é um bom capacete, óculos de proteção de policarbonato da Worker. Agora você está desprotegido aí. Ah não, está aqui. Protetores auditivos. É isso que nós iremos falar agora, né? Exatamente, Reinaldo. Eu gostaria antes de alertar a funcionalidade de um protetor auditivo. As pessoas se confundem muito. Como que você faz o cálculo para saber qual o protetor ideal para a sua atividade? Tem que saber o nível de ruído da sua operação. Decibéis, né? Exatamente, ele é medido em decibéis, que é a pressão sonora. Então, o nosso sistema auditivo, ele suporta até 85 decibéis de ruído. Uma atividade até 85 decibéis, você não precisa protegê-lo. Um nível de decibéis 100, ele precisa de um abafador de pelo menos 15 decibéis. Ou seja, 100 menos 15 para chegar nos 85. Uma variação de 5% para cima, para baixo. E aí você também tem a opção
dos de inserção, que é os famosos plugs de silicone. Ou protetores auriculares. Exatamente. Né? Então esse daqui ele atenua em média de 13 a 15 decibéis. Mais alguma informação sobre Sim. os protetores? O porquê de utilizar um equipamento desse? Eu considero, de toda a cadeia de EPI, um dos mais importantes. Por quê? A audição, pessoal, uma vez perdida, não se recupera. É verdade. Não existe tratamento, não tem cirurgia, não tem nada. Perdeu a audição, não se recupera. Agora vamos falar de respiração. Então, nós temos que ter cuidado aí, pessoal da construção civil, das indústrias. É necessário a proteção para a respiração, as máscaras, né? Mas não é essa máscara que você compra aí para gripe. Inclusive aquela máscara da gripe, você estava comentando em off que aquilo lá parece que foi proibido, Aquilo né? é proibido a comercialização, proibido. exatamente. Máscara não é só um papel, um pano. Não. Existe tecnologia, né? Tem tecnologia embutida nisso. Para a construção civil, o que você aconselha aos trabalhadores? Hoje o pessoal usa muito essa máscara para risco mecânico, Sim. ou seja, contra partículas mecânicas. E aí depende do ambiente, da exposição de risco, depende do nível de filtração, nível 1 até o nível 3. E aí você tem a opção com válvula de exalação para ambientes quentes, onde aquele desconforto da respiração para poder exalar aquele ar quente. Então a mais indicada é as mecânicas. Essa é a mecânica. Agora, se na operação, na construção civil, pode ter risco químico, não pode? Não, com certeza. Você vai aplicar um Impertec borracha líquida, é químico. Você vai aplicar uma tinta, uma Perfeito. resina, uma massa, né? Aí você precisa uma máscara a risco químico, é uma máscara tipo essa, Inclusive com filtros de refil, né? com filtros. Então você tem opções com 2 filtros, com 1 filtro. De acordo com o risco de exposição, você utiliza essa. Nós temos filtros de amônia, gases ácidos, vapores orgânicos e combinados gases ácidos e vapores orgânicos, além de pesticida para aplicação agrícola. Tem que se proteger. Com a respiração não dá para brincar. Bom, gente, agora nós iremos para outro quadro do nosso programa. Depois nós voltamos aqui com o Bob, falando do quê? Calçado de proteção e calçado ocupacional. E antes de nós apresentarmos o nosso quadro Paisagismo e Jardins, eu tenho um assunto muito importante para você que está construindo e reformando. É isto mesmo, é o mega saldão de pisos e azulejos da Nichelle. Super ofertas em até 10 vezes sem juros. Veja só. O mega saldão de pisos e azulejos Nichelle está bom demais da conta. Super ofertas em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Piso Eliane 60 por 60 extra, R$ 20,90 ao metro quadrado. Piso em cepa 40 por 40, R$ 9,90 ao metro quadrado. Revestimento Porto Belo 30 por 40, R$ 16,90 ao metro quadrado. Nichelle, Francisco Derosso, Nicola Pelanda e Fazenda Rio Grande. Paisagismo e Jardins Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Grameira Gabardo. Tradição e confiabilidade em produtos para jardins e paisagismo. Então a Gabardo, pensando em seus clientes, está promovendo cursos. Que bom, hein? Dando esses cursos regulares aí, né? O pessoal está aceitando bem os cursos. Além das podas, plantio e transplante, frutíferas, luminosidade, montagem de vasos, gramados, hortas, pragas. Então, se você estiver interessado em fazer os cursos, você já tem que fazer um pré-agendamento para o ano de 2015. O que você oferece aos clientes? Oferecemos plantas, pedras ornamentais, dormentes, granilhas, caixarias para forrações e outras plantas, palmeiras, tem algumas plantas mais por encomenda, então temos todo tipo de planta, praticamente. Você, dona de casa, arquiteto, engenheiro, paisagista, tem que vir aqui na Grameira Gabardo. Qual que é o endereço, o telefone e site? Rua Nicola Pelanda, 4871, bairro Umbará, e o telefone é 3348-1442, e o site é o grameiragabardo.com.br. E aqui você não encontra só plantas e produtos, encontra também um excelente atendimento e assistência técnica permanente. Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. O que você me fala dos calçados? Existe também CA? Sim, sem dúvida. E o CA, vamos separar calçado de proteção e calçado ocupacional. O que seria um calçado de proteção? É aquele calçado que tem a biqueira de aço, ou de composite, ou palmilha de aço. Isso é amplamente utilizado na construção civil. Você olhando assim, parece uma botina comum, gostosa de usar, né? Só aqui na frente, ó, é aço, tem a biqueira. Tem muita gente que não sabe, o operário lá está usando uma bota, que bacana, é tipo cowboy, né? Mas no fim... Ele suporta um impacto de até 200 joules. E uma coisa que a gente observa muito em várias obras,
principalmente nas pequenas, funcionário usando a botina, mas com biqueira plástica. Está errado. A biqueira plástica ela não protege os seus pés. Ela apenas serve para conformar a montagem do calçado. E esse com biqueira plástica é aprovado ou não? Ele também tem CA. Lembra que eu falei da diferença do calçado de proteção para o ocupacional? Então é ocupacional. Ele é ocupacional. Onde se usa isso? Então ele não vai proteger de nada? Sim. Hoje você tem, em grande parte, afastamentos de trabalho por problema de coluna, postura. Então esse calçado ele é projetado para te dar estabilidade, ou seja, para não te dar fadiga. E aí, em consequência disso, a fadiga pode causar o quê? O acidente de trabalho. Que a pessoa começa a ficar preocupada com aquele incômodo e abre a guarda e o acidente de trabalho acontece. Todo EPI ele é utilizado de acordo com o risco do ambiente. Se o risco não tiver risco de quedas sobre os artérios, sobre os dedos do pé, pode ser uma de biqueira plástica. Biqueira plástica. Ó, inclusive é bonito, confortável, você pode usar por dia a dia. Sim. Você usa, inclusive? Eu uso, inclusive, uma botina. Que bonita, estilosa, né? Serve para você usar no dia a dia e também para trabalhar. Reinaldo, o EPI, ele não precisa ser feio como era antigamente. Sim. Pode ser bonito. Que o funcionário parece um robô andando. Pode ter conforto, né? Porque o funcionário não pode usar um EPI bonito, confortável. Nós temos também a tradicional... Nós temos as botas de PVC. Para a indústria frigorífica, para a construção civil, o pessoal usa muito. O pessoal usa muito a preta na construção civil. E a branca usa-se muito em ambientes que requer uma limpeza. Um frigorífico, uma cozinha industrial, então usa-se a bota branca. Mas o composto é o mesmo. Isso daqui protege o funcionário de que forma? Riscos leves, ou seja, operações que usam água. Faltou falar de alguma coisa? Bom, nós precisamos falar também de proteção contra solda, contra arco elétrico de solda. Na construção civil lá, os serralheiros precisam, né? Soldadores, né? Porque eles têm operação dentro da construção com solda. E o que você recomenda? Bom, nós temos as máscaras Worker, a máscara e o escudo. No caso do escudo, o pessoal usa para aquelas pequenas soldas, onde o operador fica com uma mão ocupada e com a outra, então ele vai abaixando. No caso da máscara, ela tem uma catraca, onde ele usa, as duas mãos ficam livres. Eu vou mostrar aqui, com licença. Sim, fica à vontade. E quando ele levanta, então prende na cabeça. E daí ele abaixa a cabeça. E aí ele abaixa. Ele consegue... Exatamente. visualizar. Risco com os olhos, nós falamos de impacto, mas aqui a gente está falando de luz ultravioleta e infravermelho. Então, em breve nós vamos falar mais sobre EPI, sempre está entrando produtos novos. Se você é comerciante da área, se tem loja de materiais de construção, se trabalha com EPIs, é um distribuidor atacadista, agora nós vamos falar do caminho das pedras para você comprar e atender o seu cliente com produtos de altíssima qualidade. Nós vamos falar da Worker, né? Exatamente. E por sinal, pelo que eu estou vendo e pelas informações, é uma das empresas mais especializadas no Brasil e que realmente tem produtos de altíssima qualidade e testadas várias vezes no laboratório e na teoria e na prática, quando nós fizemos um teste de pressão da marreta e do tijolo no capacete. Por favor, ofereça para o pessoal, para os comerciantes, os serviços da Worker e os produtos. A todos os lojistas que queiram comercializar nossos produtos, nos contate através do site www.worker.com.br ou através do nosso televendas no 0800 701 8228. Ó, gente, são mais de 5 mil itens. O Worker não é só EPIs. Nós estamos nesse lindo e maravilhoso showroom. São 5 mil itens à sua escolha. Então, o Worker quer dizer, com a ferramenta certa e o EPI certo, você faz tudo e muito bem protegido. Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo. O nosso programa está acabando. E como vocês viram, foi um especial de EPIs, ou seja, de segurança no trabalho, principalmente para a construção civil. Então não se esqueça, venha até a Nichelle, que nesta semana ela está com uma super promoção. O mega saldão de pisos e azulejos com preços nunca visto antes. E tem mais ainda, você pode pagar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Venha em uma das lojas, a loja aqui do Xaxim, a loja do Pinheirinho e também a loja da Fazenda Rio Grande. Um feliz 2015 e semana que vem mais novidades da construção civil para você. Até lá então. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, a sua casa mais em conta. Búfalo, a marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças. WD-40, você sempre tem onde usar. E o Worker, com a ferramenta certa, você faz tudo.